Ordem dos Advogados do Brasil pede o fim do sacrifício de animais resgatados vítimas de maus tratos. Não é só incômodo, cílios mal posicionados podem desencadear quadros mais graves. Protetores se mobilizam e dão continuidade à missão de ajudar animais abandonados durante a pandemia. Saiba como você também pode ajudar. Não duvide que cães e gatos podem se tornar melhores amigos. O exemplo hoje vem do Tom e do Scooby. Fique com a gente, esse é o seu Canal Pet de hoje que está no ar. A OAB Nacional se prepara para travar uma batalha para extinguir a prática da eutanásia de animais resgatados em situação de maus tratos. A proposta é defendida pelo governo federal sob o argumento de risco à saúde pública. Quem traz as informações é a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Sergipe, Daniele Ferreira. Existe no Supremo Tribunal Federal uma ação denominada ADPF 640. Ela é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e foi ajuizada pelo partido político PROS. Nessa ação, o partido pede a suspensão de todas as decisões administrativas e judiciais em âmbito nacional que estaria permitindo a prática de eutanásia em animais resgatados em situação de maus tratos. Nessa petição, o partido alega que a Constituição Federal estaria sendo desrespeitada, pois ela prevê que é proibido o tratamento cruel aos animais. E, nesse sentido, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator dessa ação lá no Supremo Tribunal Federal, concedeu uma medida cautelar, suspendendo em todo o país a prática de eutanásia em animais nessas condições. É importante destacar que o ministro coloca lá na sua decisão que os animais que são resgatados em condição de maus tratos, preferencialmente, eles devem ser devolvidos ao seu habitat natural. Se isso não for possível, que sejam destinados a zoológicos ou ainda a entidades e associações que possam promover o cuidado e o atendimento desses animais. Depois dessa decisão do ministro, a Advocacia Geral da União, ela foi intimada a se manifestar nos autos e, em sua manifestação, ela coloca a questão do abate controlado. Esse abate controlado ele teria como objetivo resguardar a saúde pública, uma vez que animais que são resgatados na condição de maus tratos nem sempre passam por um atendimento médico veterinário adequado. Não há uma fiscalização, segundo a AGU, eficaz com relação às normas de vigilância sanitária. Então, por isso, ela entende que esse modelo de abate controlado não iria de encontro à Constituição. O abate não é a saída. E a OAB Nacional, por meio da sua Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, no dia 30 de abril, ela se reuniu de forma virtual com os membros da sua comissão. Esses membros são os presidentes das comissões a níveis de estados da OAB, e decidimos que o posicionamento que está colocado lá na decisão judicial pelo ministro Gilmar Mendes, ele é o adequado porque ele respeita e ele preserva a norma constitucional. Precisamos destacar que animais que são resgatados da condição de maus tratos são vítimas. Então, entendemos que promover um abate não seria a saída, até porque a nossa legislação já diz o que deve ocorrer com os animais que vêm dessas situações. Consulte fontes oficiais de informação. É importante destacar que essa notícia acerca da manifestação da Advocacia Geral da União nos autos da ADPF 640, ela provocou uma grande polêmica na sociedade, várias reações de entidades de proteção animal, da sociedade civil organizada como um todo, e ficaram dúvidas acerca do que se trata realmente essa ADPF. Então é importante destacar que as pessoas elas busquem informações oficiais, isso é muito importante. Nós estamos falando de um processo judicial, então não cabe interpretações equivocadas, o que importa é o que está nos autos do processo, e nesse sentido a nossa orientação é sempre buscar informações nas fontes oficiais.
O STF possui um site, né, no qual ele pode ser acessado e as pessoas podem buscar informações adequadas sobre o tema. Sugerimos também que pessoas, né, que têm um preparo técnico, a exemplo de advogados, possam ser consultados para tirar as dúvidas da população. Isso é muito importante. A luta é de todos nós. O ponto positivo da discussão acerca da ADPF é porque toda a sociedade brasileira tem a oportunidade de, neste momento, né, discutir algo que é muito importante para os direitos dos animais no nosso país. É muito produtivo ver que as entidades, a sociedade civil organizada está se mobilizando, está discutindo esse tema e a gente vê isso de forma positiva, salientando que quando falamos de direito dos animais, estamos falando de seres vivos, seres sensíveis, seres que possuem dignidade. Sabe aquele incômodo de um cílio virado para dentro do olho? Isso pode ser um problema também para os pets. São chamados cílios ectópicos. Primeiro vamos apresentar o Bruce, esse shih tzu fofo e brincalhão. Bruce, conheci ele quando ele tinha 3 meses. Foi inevitável não trazer ele para casa. Hoje ele tem 4 anos e 5 meses e falar de Bruce é muito fácil. Eu acho que assim como toda a raça de shih tzu, ele é muito calmo, muito tranquilo, muito dócil, bastante brincalhão, dorminhoco e muito preguiçoso. Quando ele tinha apenas 2 aninhos, Camila percebeu algo estranho nos olhos de Bruce. Um certo dia, ele amanheceu com o olhinho esquerdo fechado. Diante dessa situação, a gente procurou um profissional, que era o veterinário dele, que acompanha ele até hoje. Daí descobrimos que ele tinha cílios ectópicos, que são cílios que nascem dentro da pálpebra, né, no interior da pálpebra, de forma incorreta. A procura rápida pelo atendimento foi decisiva para a recuperação rápida do pet. O tratamento dele assim foi com medicamentos, antibióticos, que em torno de 2 dias mais ou menos ele obteve resultado e os olhinhos voltaram a abrir normalmente, graças a Deus. O oftalmologista veterinário Alexandro Reis explica que os cílios ectópicos podem aparecer de forma errada na pálpebra ou na conjuntiva, tanto em cães quanto em gatos. Os cílios ectópicos são cílios que se dispõem em locais anatômicos indiferentes. Por exemplo, você tem um cílio ectópico, ele pode aparecer tanto na pálpebra, que é na região do taço palpebral, onde a localização anatomicamente é errada, ou pode ser dentro da conjuntiva, que é o mais comum, que esses são mais difíceis de percepção, porque você precisa de um aparelho, precisa anestesiar o olho, então tem que ter um certo cuidado. Alguns sinais podem alertar o tutor para o problema. Se você pega um paciente que tem aquele lacrimejamento excessivo, se você pega um paciente que sempre tem epífora, um paciente que tem um desconforto, passa muito o rostinho, coça, então é bom observar. Então todo paciente que tem úlcera de córnea recorrente, é interessante você procurar a causa, e na maioria das vezes pode estar relacionada
tanto com a distiquíase e triquíase, são pelos anatomicamente errados, ou o próprio cílio ectópico, que aí você só vai detectar por um especialista. Algumas raças são mais predispostas. Sempre vão ser mais predispostos, tipo Shih Tzu, Yorkshire, Maltês. Não quer dizer que os animais de grande porte não tenham, pode apresentar, mas é muito mais comum hoje em Shih Tzu. Shih Tzu é o paciente que eu mais atendo com uma lesão ocular referente a cílio ectópico, distiquíase e triquíase. Levar o seu pet regularmente ao veterinário pode sim ajudar na identificação precoce, evitando o agravamento do problema e até a cegueira do animal. Então hoje, 80% dos pacientes que têm o cerebro estão relacionados a cílio ectópico, distiquíase e triquíase. Então se você faz um bom exame clínico, se você detecta isso, você corrige os dois ao mesmo tempo. Trata a úlcera e vai tratar a causa, que é o que você precisa retirar. Senão acontece como o que eu mais atendo hoje. Você vai em um colega trata a lesão, esquece do que está causando a lesão. E o animal ou não melhora, ou chega ao ponto de piorar, e você precisa até fazer uma cirurgia na córnea do animal, para que salve, que esse animal não deixe de ser visual. O susto com Bruce passou, mas os cuidados continuam. A gente lubrifica o olhinho dele com colírio de 3 a 4 vezes ao dia. Quando a gente leva ele para lugares muito abertos, com muito vento, tipo uma orla, uma praia, a gente foi orientado pelo veterinário para colocarmos um gel, que esse gel vai formar uma camada protetora nos olhos dele, evitando o ressecamento dele e sempre mantendo esses olhinhos dele limpos. Esse é o Bruce, que eu estava falando do probleminha dele dos cílios ectópicos. E eu quero deixar uma mensagem para todos vocês que têm filhos de 4 patas. A importância da gente procurar uma orientação com um profissional capacitado diante de uma situação simples, porque assim a gente evita um problema mais grave nos nossos filhos de 4 patas. E é isso. Tchau, pessoal! A realização dos bazares, feiras de adoção e outras atividades suspensas, a pandemia também afetou a causa animal. As voluntárias Letícia Sampaio e Verônica Santana, do projeto Manjedoura, contam como você também pode contribuir neste momento. Olá, meu nome é Letícia, eu faço parte do Projeto Manjedoura. O Projeto Manjedoura é um projeto de proteção animal voltado para o resgate de gatos de rua. Pessoal, eu sou Verônica do Projeto Manjedoura. Estou aqui hoje com o nosso gatinho resgatado, Branquinho, para contar para vocês um pouco da nossa história. O nosso projeto só cuida de gatinhos de rua que estão abandonados ou em situação de risco. Diariamente pegamos vários gatinhos, como o Branquinho, e cuidamos nas nossas casas. Cuidamos nas casas dos nossos voluntários. E estamos sempre precisando de alguma ajuda.
Mas agora, em decorrência da pandemia, nós estamos sem conseguir fazer as nossas campanhas de adoção ou mesmo participar dos eventos que a gente sempre participava para arrecadar fundos para pagar as despesas das clínicas, para cuidar de animaizinhos como Branquinho. Branquinho foi resgatado quando era filhote e estava, coitado, cheio de sarna e pulga, como vários dos gatinhos que a gente resgata lá no Projeto Manjedoura. Agora está saudável e tem uma família. Vários dos nossos gatinhos resgatados também são adotados. Graças a Deus, as ONGs têm muitas clínicas que são parceiras, estão compreendendo o momento atual pelo qual o mundo está passando e a dificuldade financeira maior que as ONGs estão enfrentando e estão tendo paciência com a gente. E a gente está pagando a dívida das clínicas aos poucos. Então, a cada rifa que a gente faz, o dinheiro que arrecada, aí a gente abate um pouco da dívida. Então, o Manjedoura agradece muito aos parceiros. Nossa gata Malu, que também foi resgatada pelo Projeto Manjedoura, estava na rua e passando fome e frio, mas agora ela possui uma família. Para que vocês possam nos ajudar, para que mais animaizinhos, mais gatinhos lindos e fofos como Malu tenham uma família, adotem os gatinhos que estão no nosso Instagram, projeto.manjedoura.aju. Sigam a gente e ajudem a divulgar o nosso trabalho. É muito importante as doações que vocês vêm fazendo para o nosso projeto, inclusive comprando os bilhetes de rifa, porque é com esses bilhetes que a gente consegue pagar as despesas das clínicas, que ainda bem entendem a nossa situação e aceitam o nosso pagamento de forma parcelada, porque entendem que o nosso trabalho, o nosso projeto é em prol dos nossos felinozinhos que precisam demais da gente. Quem disse que cães e gatos não podem se tornar melhores amigos? Foi o que aconteceu com o dog alemão Scooby e o gato Tom. E tem tanto amor envolvido que eles já se tratam como irmãos. Quem conta essa história pra gente é o analista de licitação, André Santos. Quando o gatinho Tom chegou nessa família, muita gente duvidou que Scooby, esse dog alemão de 70 quilos, fosse ficar feliz com a novidade. A gente ficou sabendo que tinha uma gatinha que tinha parido, tinha uns gatinhos para doação e tal. E aí a gente pensou, poxa, será que Scooby vai se adaptar bem? Aí acabou que a gente trouxe e Scooby gostou, se adaptou super bem. E não é que o novo morador mal chegou e já conquistou o coração desse gigante. Eles sempre estão brincando juntos. Scooby às vezes se deita para dormir, tirar um cochilo.
Aí Tom vai lá, se deita no meio das pernas dele, fica fazendo carinho, um fica lambendo o outro. Então assim, eles realmente se sentem como irmãos de fato. Então, vamos apresentar melhor esses dois irmãos. Scooby é um dog alemão de 3 anos, deve pesar mais ou menos uns 70 quilos. E Tom é um gatinho que foi adotado, que veio aqui mais ou menos em novembro. Ele deve ter uns 6, 7 meses de idade, que assim, apesar da diferença de porte, né, de tamanho, se dão muito bem. O tempo passou e para Tom, ser esse tiquinho de gente perto de Scooby tem lá suas vantagens. Acontece muito de Scooby de lá de fora ficar chamando Tom, porque pelo tamanho, Scooby não tem acesso à parte de dentro de casa, né, parte interna, fica só na parte externa, na área externa. Aí o que acontece? Scooby chama Tom, fica chamando, e Tom vai lá para fora para brincar. Aí ficam lá brincando, perturbando, enchendo o saco do outro. Quando o Tom se enche, que não quer mais brincar, e vem para dentro de casa para tirar o cochilo dele, para comer e tal. Mas sempre Scooby fica chamando ele. Aí ele tende, ele levanta assim, fica ligado, é como diz, ó, Scooby tá me chamando, vamos brincar um pouquinho. Nas redes sociais, ele ficou conhecido pelo apelido de Bebezão. Mas quando o assunto é Tom, ele age mesmo como um preocupado e zeloso irmão mais velho. Uma certa vez, quando eu fui levar Tom para ser castrado, aí ele veio, né, todo molinho, sedado ainda, e Scooby ficou agoniado quando viu, preocupado, como quem diz, o que foi que fizeram com meu irmão. Aí eu deixei ele cheirar um pouquinho, botei no chão, aí Scooby ficou cheirando, olhando para mim, como quem diz, oxente, o que aconteceu com meu irmão? Né? Aí a gente percebe que um se preocupa com o outro. Da mesma forma de quando eu saio com o Scooby, que Tom fica, ele fica assim como quem diz, poxa, cadê meu irmão? Vai levar ele pra onde? Ficam sempre assim se preocupando um com o outro. E Tom retribui todo esse amor brincando e aproveitando a companhia do seu gigante favorito. O programa de hoje fica por aqui. Você sabe, essa e outras edições estão disponíveis no YouTube para você rever e compartilhar. Nosso canal é o seu canal Pet. Se você precisar sair de casa, não esquece da máscara, hein? A gente volta a se encontrar no próximo fim de semana. Até lá!